E aí essas questões, né, de ter ou não ponto facultativo, de ser feriado ou não no carnaval, tem deixado muita gente em dúvida com relação aos direitos trabalhistas. Mas todas elas vão ser sanadas agora, ao vivo, com a Roberta Lucena, que vai trazer mais detalhes pra gente. Não é isso, Roberta? Boa noite pra você. Isso mesmo, Linda. Todas essas dúvidas serão esclarecidas agora mesmo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o JC. Mais um ano de pandemia e mais um ano sem festas públicas de carnaval aqui na Paraíba. O último decreto do governo do estado, nesse documento, o governo do estado decretou e cancelou o ponto facultativo do carnaval aqui no estado. João Pessoa manteve esse ponto facultativo. Já cidades como Conde, Bahia, Santa Rita também cancelaram. Lembrando que pelo segundo ano consecutivo, essas festas públicas de carnaval não vão acontecer aqui no estado. Esse ano o carnaval acontece entre os dias 25 de fevereiro até 1º de março. Mas e aí, a menos de 2 semanas do carnaval, fica a dúvida do trabalhador que está em casa agora assistindo o JC. Quais são os direitos? Ele vai ter direito à folga nesse carnaval? Para esclarecer todas essas dúvidas, a gente conversa agora com a advogada especialista na área, a Daniela Tavares. Boa noite, Daniela. Primeiro explica para quem está em casa qual a diferença de ponto facultativo e feriado. Boa noite, Roberta. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Então, isso realmente é uma dúvida muito comum. O feriado é aquele que é considerado realmente um dia não trabalhado, mas que é fixado em legislação federal, municipal ou estadual. E o feriado ele vai se aplicar tanto para os trabalhadores das instituições públicas ou privadas. Já o ponto facultativo, ele também permite essa regulamentação, mas ele dá autonomia, né, do órgão público ou das empresas de o trabalhador vir ou não. Então, quem vai decidir se aquele dia vai ser realmente ponto facultativo ou dia útil, vai ser realmente o órgão público ou as empresas. Com o ponto facultativo cancelado aqui no estado, nesse carnaval, quais são os direitos do trabalhador? Então, com o ponto facultativo cancelado, nós temos que todos os dias, né, considerados do feriado, do dia 28 de fevereiro até o dia 1º de março, serão dias úteis normais. Então, o trabalhador ele vai trabalhar normalmente e vai receber por aquele dia trabalhado. E no caso de João Pessoa, que manteve aí esse ponto facultativo, o que é que vai mudar? Então, os entes federativos, eles possuem autonomia. Então, nós tivemos o decreto estadual realmente cancelando o ponto facultativo. Nós tivemos também, novamente ontem, a publicação já com a recomendação de que os municípios também cancelem o ponto facultativo. Aqui em João Pessoa não houve o cancelamento, né? Não houve, na verdade, nenhuma informação a respeito do cancelamento. O decreto foi silente, então entende-se que, de fato, não foi cancelado. Só que nós entendemos que estamos falando de saúde pública e nessa matéria, como o decreto estadual ele restringe mais, deve-se prevalecer realmente as recomendações do cancelamento do ponto facultativo. E com esse ponto facultativo cancelado, as empresas particulares, elas podem funcionar? Sim, com o ponto facultativo cancelado, as empresas elas podem funcionar normalmente. Na verdade, o carnaval ele não é um feriado nacional, né? Ele precisa realmente de uma regulamentação. E hoje nós temos apenas o Rio de Janeiro com uma lei estadual considerando a terça-feira como feriado. Então, nós temos o ponto facultativo, mas foi cancelado. Então, para as empresas privadas, elas podem abrir normalmente, os trabalhadores trabalham normalmente, mas é importante também verificar a convenção coletiva, se não houve alguma troca de feriado, se não houve alguma fixação de feriado. Se o trabalhador faltar em algum momento, né, nesse carnaval, ele pode ter o salário cortado? Sim, se houve uma falta injustificada no dia que é considerado útil, aquele dia ele será descontado, né? Mas nada impede, por uma questão cultural, até mesmo do negócio da empresa, se a empresa quiser realmente fechar e conceder uma folga em outro dia, a empresa também pode fazer isso. Como fica a situação dos estagiários, né? Daquele jovem aprendiz, eles vão ter que trabalhar também? Se aplica normalmente, né, o cancelamento do ponto facultativo para as empresas privadas, então eles terão que trabalhar normalmente e reforço que isso vai depender também da empresa. Se a empresa quiser folgar, quiser que eles compensem outro dia, quiser fechar, fica a critério também do empregador. É importante que o empregador tenha um diálogo e um relacionamento próximo com o seu funcionário para que todos esses direitos, né, fiquem esclarecidos?
acho importantíssimo, né? Tudo parte da comunicação. Até porque talvez muitos empregados já tinham uma viagem marcada, iriam visitar a família. Então é importante que tenha essa comunicação até para que, caso seja uma situação realmente necessária, se não há possibilidade de compensar, né? De fornecer a folga no carnaval e aquele empregado compensar em um outro dia que for conveniente para a empresa. A comunicação sempre é o melhor caminho, né, Roberta? Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação aqui no JC. É isso, Linda. Se estivéssemos em tempos normais, a gente estaria com certeza cobrindo aí a abertura do Folia de Rua hoje. Mas ainda estamos enfrentando esses tempos difíceis. Vamos trabalhar no carnaval e temos que continuar nos cuidando. Volto com você. Obrigada, Roberta, pelas informações. Boa noite para você.